Graça e paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Essa igreja ama Cristo e está aqui para te servir. Para que você se sinta mais à vontade, vamos apresentar melhor a nossa casa. Logo na entrada à sua esquerda, nós temos o bebedouro. Mais à frente, na primeira porta, subindo a escada, nós temos o Super e o CIB Kids. Ao lado, temos os banheiros masculino e feminino. Se precisar de envelope para as contribuições, eles se encontram na área dos carnês, que fica localizadas na parte de trás, ao lado do bebedouro. Sobre os nossos horários de culto, eles acontecem todas as quartas-feiras às 7 horas, domingo pela manhã temos a EBD às 8h30 e domingo à noite às 7 horas. Sinta-se em casa E fique à vontade. Um ótimo culto e vamos juntos adorar o Senhor. Boa noite. Vamos ficar de pé, meus irmãos. E como essas meninas bonitas que apareceram aqui no vídeo, né? Eu convido você, vamos juntos adorar ao Senhor, amém? Mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês em João 10, que diz o seguinte, no versículo 7, a partir do versículo 7. Jesus afirmou de novo: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida, vida em abundância. Jesus, ele veio para que você tenha vida, vida em abundância. Então que nessa noite você possa falar: Senhor, o Senhor és bem-vindo na minha vida. Se você ainda não teve a oportunidade de falar isso com Ele, fale com Ele essa noite, não perca essa oportunidade. E você que já tem essa intimidade com o Senhor, que você possa mais uma vez, aqui juntos, reunidos entre irmãos, que você possa aqui na casa do Senhor, pedir ainda mais: Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha vida, que o Teu Espírito Santo venha agir conforme o Teu querer, que venha falar ao meu coração, que você permita que o Espírito Santo do Senhor faça o que Deus tem para você nessa noite. Às vezes a gente espera bens materiais, mas o que é mais valioso que o Senhor tem para a tua vida é muito além de bens materiais. É algo que Ele faz de dentro para fora. É algo transformador. E que nessa noite seja uma noite em que você dê mais uma oportunidade para que Deus faça o melhor sobre você. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, Papai querido, com liberdade, Senhor, eu te chamo de Papai, porque o Senhor é o nosso Pai. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa ouvir as nossas orações, os nossos corações, Pai. Que os meus irmãos aqui nessa noite, Pai, eles consigam, Pai, abrir completamente o coração para Ti, Pai. Se alguém aqui nessa noite ainda não conseguiu, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo está aqui neste lugar. Que o meu irmão permita que ele faça morada e que ele sinta aqui nesta noite o quão maravilhoso é estar contigo, ter intimidade contigo. Pai, nós estamos aqui para agradecer, para te louvar, para te adorar, para te bendizer e não apenas para pedir, Senhor. Mas em primeiro lugar, reconhecer quem Tu és, cultuar, Senhor, a Ti, porque o Senhor é o Deus que nós, Senhor, podemos glorificar, porque o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Deus acima de todas as coisas.
E, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui neste lugar. E que seja derramado bênção, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha através do Teu rio, da Tua presença, jorrar em cada vida aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que possamos agora falar para Ele que Ele é bem-vindo. Amém? Aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, nos Deus. Te queremos, Senhor. Te queremos, Senhor. Te queremos, Senhor. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Aleluia. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. E se abre os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus fechados, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus, Senhor. Que os céus fechados se abram. O Teu reino
céus estão abertos, Senhor. Estamos, Senhor, conectados com os céus, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Meu irmão aí no seu lugar, adora o Senhor. Da sua maneira, do seu jeitinho, adore o Senhor. Os céus se abriram em nome de Jesus. Oh, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A tua presença está aqui. Obrigada, Senhor. Adore, abre a sua boca e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Através de uma oração, através de um louvor. Louve ao Senhor. Jesus veio para nos libertar. Ele veio para te salvar. Então louve aonde você está. Não tenha vergonha. Louve ao Senhor. Os céus se abriram. O Senhor está te ouvindo. Mesmo que você não abra sua boca, o Senhor está ouvindo o seu coração. Oh, Jesus, obrigada. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. E isso que está acontecendo aqui nesta noite, Senhor, não é para o homem, mas é para Ti. Porque aqui, Senhor, nós estamos aqui, não pelo homem, mas por Ti. Por Ti, porque a Tua presença está aqui neste lugar. E crendo nisso, Senhor, nós estamos aqui para Te exaltar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Meu irmão, eu gostaria que você sentasse. Gostaria de convidar os diáconos. Boa noite, graça e paz, amém? Quem está feliz aqui nessa noite? Porque eu estou muito feliz também. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 23. Gostaria de chamar o diácono Marcelo. Salmo 23, primeiro fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor tem deixado faltar algo para você? Para sua casa? Eu creio que não. Porque ele aqui na palavra dele, do Senhor está dizendo que Ele é o nosso pastor. Ele tem cuidado da nossa casa, Ele tem cuidado da nossa igreja. E eu creio que o Senhor não vai deixar faltar se a gente trazer aqui na casa dele, que é o dízimo e a nossa oferta. Querido, quando a gente fala sobre oferta, é o que está no nosso coração. O que está no nosso coração aqui nessa noite? Oferte a Ele. Fala com Ele nessa noite: Senhor, eu não tenho, às vezes nós falamos assim: Senhor, eu não tenho R$1, não tenho 10 centavos. Mas o que eu tenho aqui nessa noite é o meu coração. É isso que o Senhor quer, que nós entregamos aquilo, mas não com pensar, mas com alegria. O Senhor, Ele tem sido tão bondoso, misericordioso para cada um aqui nessa noite. E Ele continua fazendo as obras dEle em nossas vidas. Então, que nessa noite nós possamos entregar aquilo que o Senhor nos entregou, o melhor. Entrega o teu melhor aqui nessa noite, amém? Que os irmãos fiquem à vontade, sintam-se à vontade.
sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em nós, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Vou convidar o diácono Marcelo para essa oração. Vamos orar então? Vamos colocar de pé, por favor? Você que já ficaram um tempinho sentado, agora se coloca de pé. Vamos agradecer a Deus pelos nossos dias de oferta, agradecer também pelo dia que Ele nos deu. Ele cuidou de cada um de nós. Tivemos aqui de manhã na escola bíblica, tivemos um almoço, uma tarde maravilhosa. Agora a gente está aqui novamente para cultuar o nosso Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por cada dízimo e cada oferta colocado no teu altar. Obrigado também aquela pessoa que não trouxe algum valor, mas Ele colocou o seu coração no teu altar. Continua abençoando, abençoe nossa obra, Deus. Abençoe a irmã Maria, que faz essa farofa com tanto amor e carinho. Deus abençoe as nossas vidas, que possamos a cada dia mais estar doando com mais amor e carinho. Lembro também dos missionários que estão no campo falando do teu amor, falando do teu carinho, da tua proteção com nossas vidas. Pai, esteja a cuidar de cada um de nós, esteja suprindo a nossa mesa. Pai, que nunca, nunca venha faltar nada na nossa despensa, nada no nosso celeiro. Cada vez mais possamos doar com mais amor e cada vez mais possa ser multiplicado dentro do nosso lar. Cuida da nossa família, Senhor Jesus. Cuida do nosso lar, porque somos dependentes do Senhor. Necessitamos do teu amor. Pai, muito obrigado por tudo, Deus. Amém e amém. Irmãos, pode assentar. Eu quero dar 2 avisos. Pode falar, Ronaldo? Você quer vir falar? Beleza, então. Eu vou dar o meu primeiro aviso. Quero convidar os irmãos. Tem homens aí, gente? Tem homem aí? Tem homem aí? Quando eu falei juntar tem homem, você vai... Tem homem aí? Melhorou, hein? Foi um ensaio, foi bom. Tem homem aí? Está começando a melhorar. Deixa eu falar para vocês. 7, 8 e 9 de novembro, nós vamos ter nosso retiro dos homens. Primeiro retiro da nossa segunda igreja batista. Quero contar com vocês, mulheres, orações. Vocês orando pelos seus esposos, incentivando eles a irem. Homens, vamos estar orando pelo nosso retiro. Tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para nos falar ali naquele momento. Mas você vai falar com a gente lá no retiro? Não. Ele vai lá todos os tantos com a gente. Mas ali vai ser um momento especial, onde vai ter só um homem reunido. Nós vamos ter uma sexta-noite, o sábado, durante o dia, à noite, o domingo, a parte da manhã, depois a gente retorna para casa. Mais informações, me procure, depois eu vou estar passando mais informações no grupo, a gente vai estar no telão depois, e agora eu quero passar para o Ronaldo. Boa noite. Vai ser rápido aqui. Dia 5, 6 e 7 de setembro, nós vamos ter a nossa 4ª festa da amizade, amém? Nós estamos falando agora porque nós não tínhamos nosso espaço aqui, está tendo obra. Nós solicitamos a quadra da Elzinha, Nery, ali do Pio Minas, e a autorização saiu essa semana. Então, por isso que nós estamos falando agora, né? Porque agora nós temos o local. Eu quero marcar aqui uma reunião para essa terça-feira, às 7h30 aqui na igreja, com aquelas pessoas, né, que estão envolvidas, já estão na direção de alguma barraca, e aqueles que querem se envolver também, para participar, tá? 7h30, nessa terça-feira aqui na igreja, amém? Pastor. Boa noite, vamos juntos aí. Nós temos um momento bem especial para nós aqui na igreja, né, que é a apresentação de bebês. Tem uma visitante de primeira vez aí, e ela vai ser apresentada hoje ao Senhor, amém? Agora, né, os pais perderam os nomes, são os pais da Sofia, né, ninguém mais sabe o nome deles, só pergunta pela Sofia. Então vamos chamar aqui o Gabriel, Carol. Sei que veio a turma toda aí ainda. Tem parente que não acaba mais.
pretinho, todo bonito. Não vou nem, acho que eu não vou nem pegar, porque ele serve para tomar banho, não. Puxou a mãe, né? Graças a Deus. Falando aqui que foi igual lá em casa, puxou a mãe, né? A gente dá graças a Deus quando puxa a mãe, né? Ó. Muito gatinha. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar? Deixa eu só explicar uma coisa importante também para talvez você que esteja chegando aí para a igreja ou esteja visitando. Nós não batizamos crianças e isso daqui não é uma espécie de batismo ou de compromisso de que a Sofia vai ser dessa igreja, de que ela vai ficar... Na verdade é um desejo nosso, é uma oração nossa. A gente está apresentando a Sofia para o Senhor e nós vamos pedir para que o Senhor tome conta dela, tome conta dos relacionamentos dela. Quando a Sofia tiver idade para decidir o que ela quer fazer da vida, aí ela pode decidir ao lado do Senhor. Amém? Então a gente não vai estar determinando aqui o caminho da Sofia, a gente vai estar orando por ela, pedindo para que o Senhor estenda a sua boa mão sobre a vida dela. Vamos aproveitar para chamar logo a família toda para cá? A gente já vai lotar, porque depois até vir todo mundo. Gostou de ficar aqui. Eu vim até de rosinha em sua homenagem. Eu estou te falando, a igreja vai ficar vazia, só de família. Vai ficar vazia, só a família aqui, ó. Aí, como diz o tio, você tá doido. Morar então, vocês podem estender suas mãos para cá? Jesus, nós te damos graças pela vida de Sofia, Pai. Te damos graças porque o Senhor preparou Gabriel e Carol. E o Senhor supriu o desejo do coração deles, Pai. O Senhor curou os machucados, as feridas. E o Senhor deu de presente a vida da Sofia para a vida deles, Pai. Que ela seja bênção para a vida de Carol, para a vida de Gabriel, para a vida dos avós, da família toda que está aqui. Que ela possa crescer com o Senhor. Que o Senhor possa estender a sua boa mão sobre a vida dela, Pai. Que Carol e Gabriel possam fornecer a ela tudo o que ela precisa, tanto materialmente, quanto espiritualmente e emocionalmente, que ela possa crescer num lar saudável, um lar seguro, um lar que o Senhor possa ser presente. E quando a Sofia crescer e puder decidir, a gente pede ao Senhor que a sua boa mão permaneça sobre ela e ela possa decidir estar com o Senhor, Pai. Que o Senhor possa livrá-la dos relacionamentos ruins, que o Senhor possa livrá-la da mão do homem mau, Senhor Jesus. Que o Senhor possa livrá-la dos descaminhos. E a gente está vendo um mundo cada vez mais perverso. Que o Senhor possa dar a ela, Pai, uma família saudável, uma família equilibrada, e que ela seja próspera, Pai, em todos os seus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pegou? Olha eu ensinando a mãe. A cabeça. Agora Gabriel vai dar banho nela com álcool, né? Vai passar. Gabriel está impossível agora. Podem ficar de pé, meus irmãos. Vamos aproveitar. Que bênção, né? Que alegria. Mais uma princesinha do Senhor. Nesse mesmo espírito que nós estamos, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus em João 7:38, que diz o seguinte, a começar pelo 37. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só nessa noite, eu trouxe duas palavras que Jesus ele deixou para nós, né? Além de várias que nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. Se você aqui nessa noite tem sede, como nós falamos no início do culto,
Apenas fale: Senhor, eu quero beber essa água. Que não foi proposital, tá, gente? Que eu deixo esquentando. Não é essa água aqui que eu digo. Mas é uma água muito mais preciosa e saborosa que essa. É uma água transformadora, renovadora. Uma água que torna algo velho em novo. Que nessa noite você possa beber dessa água e sentir essa sede. Sair daqui nessa noite sentindo essa sede. Eu quero mais dessa água. Eu quero mais beber dessa água que eu provei aqui nesta noite. Eu não sei se aqui nessa noite tem alguém que ainda não provou dessa água. Mas se tiver, é com você que eu estou falando. Não deixe de provar desta água. E você que bebia constantemente esta água e hoje o seu poço corre o risco de secar, peça ao Senhor que Ele encha. Peça ao Senhor o primeiro amor. Senhor, traz o primeiro amor ao meu coração. Não deixe secar. Não deixe que essa sede acabe em mim. Que nessa noite você possa sentir, experimentar, amém? Dessa água. Feche seus olhos, vamos adorar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Está na segunda igreja. Quero beber, beba Do teu rio, Senhor. sacia, Senhor, Sacia minha sede. lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, deixa ele passar na sua casa, na sua vida, Tudo vai transformar. no seu trabalho, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Levante as suas mãos e fala: eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu
fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Declare isso para o Senhor. Tu és o rio, Senhor. A igreja quer beber, só a igreja. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nós declaramos aqui que Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Continue aí falando com o Senhor. Tu és a fonte, Senhor. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas. O Senhor é o Deus que nos deu fôlego de vida. O Senhor é o Deus da fonte. Por isso, Senhor, nós aqui agora pedimos que possamos ser luz e sal nessa terra, Pai. Que possamos apresentar, Senhor, essa fonte, a Tua presença, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para todos os lugares que podemos alcançar, Senhor. Usa, Pai, nossas vidas, Senhor, para brilhar o Teu brilho onde muitas das vezes não conseguimos enxergar. Mas basta aquele que não Te conhece enxergar o Teu brilho, Senhor, através das nossas vidas. Que o Senhor receba todo o nosso louvor, aleluia. Recebe, Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, aí no seu lugar. Você faz parte dessa criatura que acabamos de falar? Você faz parte dessa criatura que diz que todo ser que respira, toda criatura, confessará o seu santo nome? Amém? Eu quero ser, eu sou em nome de Jesus, amém? Então vamos falar de novo. Todo ser que vive. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado
que esses seres, Senhor, a começar por nós, venhamos a confessar todos os dias o Teu santo nome, a louvar o Teu santo nome todos os dias, Pai. Obrigada, Senhor, por fazermos parte de Ti, Senhor. Aleluia. Que a Tua palavra continue falando aos nossos corações através da palavra. Que o Teu Espírito Santo continue falando em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Boa noite para quem eu não consegui dar boa noite. Resolvi ter um desconforto na hora de sair e cheguei mais tarde hoje. Mas está acabando esse período. Vai dar tudo certo. Vamos juntos aí, queridos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Que eu não deixei marcado. Do 11 a gente vai até o 17. Deixa eu nivelar com aquela versão dali. Se você não encontrou, não tem problema. Você pode acompanhar aqui na tela. Aê! Deus abençoe, Estevão. Diz assim o texto: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo do enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. E todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. E essas notícias a respeito de Jesus circulavam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar mais uma vez. Jesus, muito obrigado pela Tua palavra lida, Pai. E eu te peço, Espírito Santo, que ministre aos nossos corações de maneira muito simples, muito prática e muito eficaz, Pai. Em nome do Senhor. Amém. Deixa eu só fazer um parênteses antes da gente começar. O pastor Renan está pregando em Presidente Kennedy, né? Está representando a igreja lá. Então, sempre que sai é bom avisar, né? Que a igreja está sendo representada em outro lugar e tenho certeza que ele está sendo bênção lá. Temos aqui, queridos, nesse texto, duas multidões, o encontro de duas multidões. Uma multidão acabara de ver Jesus fazendo um milagre e vai atrás dele. Vai atrás dele. É a multidão que festeja. Esse texto está logo abaixo, essa passagem está logo abaixo, segundo Lucas, da cura do funcionário do centurião. Então, o povo estava ali, viu Jesus curar, chegou a uma confusão de milagres acontecendo ali, e Jesus então sai com essa multidão atrás dele. No momento que ele chega nos portões dessa cidade, de Naim, tem uma outra multidão. Só que diferente da multidão que vai com Jesus, essa é uma multidão silenciosa. Ela está em luto, ela está ali sofrendo. E à frente dessa multidão tem uma mãe chorando. E o termo usado aqui para choro não é esse choro que a gente conhece como esse choro de lamento, esse choro para dentro. É um choro para fora, como o judeu faz, né? Não sei se vocês veem essas notícias ou esses relatos aí que passam sobre guerra, em que você vê as pessoas que perderam alguém na guerra, elas não estão chorando só para dentro, né? Elas não fazem aquela coisa de
e aquela lágrimazinha rolando, elas choram escandalosamente. O choro, ele é escandaloso, porque o choro é para botar para fora. E se você não chorar por bem, né, assim, de livre e espontânea, você pode contratar, e era muito comum, contratar as chamadas carpideiras, as mulheres que eram contratadas para chorar, para transformar aquilo que está ruim em algo ainda pior, né, para ter aquele lamento. Então vem uma multidão silenciosa com um pequeno grupo na frente, a mãe e as pessoas ali em volta, chorando por alguém que morreu. Essa viúva, a Bíblia não fala muito sobre ela, não cita nem o nome, ela aparece e desaparece nessa história. E o filho dela, não se diz também o nome, nem que idade tinha. A única referência que a gente tem é que ele não era uma criança, porque o termo usado aqui para ele, a palavra original, dá a entender que ele é um jovem perto da fase adulta. Ele não é uma criança, então ele deveria ter, para ser considerado jovem, seguramente alguma coisa depois dos 15 e até os 25 por aí. Era um jovem já então em idade de trabalho. Era um camarada que tinha condição de assumir a responsabilidade da família. Com 13 anos, eles eram apresentados, né, numa coisa que os judeus chamam até hoje de bar mitzvah, né? É a hora que o menino, faltou a palavra, na hora que o menino, ele agora passa a ser reconhecido como alguém que pode participar da vida da sinagoga, da vida religiosa. Então, ele deixa de ser considerado uma criança, ele passa a ser um jovenzinho. Depois ele passa, depois dos 15, ele passa a poder assumir algumas responsabilidades na casa. Então, essa viúva, ela tem um jovenzinho ali, um final de adolescência, início da juventude, e ele morre precocemente. Ora, muita gente já pregou melhor do que eu sobre esse texto, você já deve estar aí conseguindo colocar na sua cabeça que a viúva não poderia trabalhar, que a viúva não poderia se sustentar sozinha, que a viúva, então, estaria numa condição bem frágil por perder o filho único. Ela ia perder o sustento, ela ia perder a colocação dela na sociedade, porque a mulher não tinha voto na sociedade. E as coisas principais da sociedade eram definidas na entrada da cidade, onde os homens participariam. Ela, tendo um filho adulto, o filho participa das discussões da cidade. Ela, como mulher sozinha, naquela época, não participaria. A cabeça dessa mãe, ela está girando com vários assuntos ao mesmo tempo. Ela perdeu o marido, agora perde o filho, ela perde a condição de ser sustentada, ela perde a posição dela na sociedade, ela vai virar, agora, como viúva, sem ninguém que possa cuidar dela, ela vai virar alguém marginal, ou seja, ela vai estar à margem da sociedade. Ela vai depender da esmola de alguém, da benevolência de alguém. Ela vai perder muita coisa de uma vez só, além de perder só o filho. Às vezes a gente está em posições de perder muita coisa. Às vezes a gente está numa posição de perder uma coisa desse tamanho, mas a gente transforma numa coisa enorme. Eu aprendi é a primeira vez que eu tenho alguma coisa de saúde que leva mais tempo, né? Eu aprendi nesse período que toda dor é igual. A gente às vezes fala assim, mas fulano está só com uma dor de cabeça. Mas fulano está só com isso aqui. Eu aprendi que todas as dores, elas são iguais. Para quem está sentindo dor, toda dor é insuportável. Toda dor a gente quer que passe logo. Seja quem está sofrendo com um acidente grave, para quem está vivendo, as dores são iguais, elas são terríveis. A gente quer que vá embora logo. Essa mulher está vivendo um momento de dor terrível, que ela quer que passe logo. E ela precisa agora sepultar o filho. Acompanha uma multidão, o que dá a entender que essa mulher era respeitada na cidade. Naim é uma cidade que fica a 5 quilômetros, aproximadamente, de uma outra cidade famosa na Bíblia, chamada Sunem. Essa Sunem é onde o profeta Eliseu ressuscitou o filho da moça lá que cuidava dele. Lembra dessa história? Está em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu vai lá e ressuscita o menino. Por isso que você vai ver no final do texto, os cidadãos dizendo assim, um grande profeta se levantou no nosso meio. Porque na cabeça dele estava vivo ainda, que ali pertinho, um profeta de Deus ressuscitou morto, o que não era muito comum.
E agora Jesus ressuscita o morto na frente deles. Eles dizem assim, um grande profeta, ou seja, um outro Eliseu, se levantou aqui entre nós. É uma coisa de causar espanto. Estamos pertinho de lá. Às vezes, quando a gente está num momento de dor, num momento de dificuldade, num momento de perda, a gente ora e a gente espera que Jesus responda a gente com um texto enorme. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente está orando e a gente espera não que Jesus dê uma palavrinha só. A gente espera que Jesus se sente do nosso lado, conte uma história, bota a mão no nosso ombro e diga para a gente que vai dar tudo certo. Essa viúva recebeu apenas 2 palavras de Jesus. E são as 2 palavras que eu quero que você pense essa noite. Não chores. Foi só 2. E olha, ela nem orou. Ela não pediu nada para Jesus. Veio ela com a sua dor. Jesus veio do outro lado com o seu milagre. Jesus encontra com ela. E antes mesmo dela orar, Jesus olha para ela e diz, não chores. Você pode imaginar que não chores, uma expressão tão curtinha, ele possa ser apenas porque ela estava triste, chorando porque perdeu o filho. Mas eu separei pelo menos 5 significados de não chore para a vida daquela mulher, e que pode ser para você hoje também. 5 coisas que Jesus recuperou naquele momento, naquele encontro curto, com uma resposta curta. Às vezes você está esperando que Jesus te responda longamente, mas Jesus pode te dar uma resposta muito curta, só que carregada de significado. A primeira coisa que eu quero que você pense é que quando Jesus olha para ela e diz assim, olha, não chorem, ele vem passando, é como se a gente, não sei se você consegue imaginar isso, como se a gente fizesse um filme, que você visse a mesma cena toda hora, e toda hora ele vai falar a mesma coisa, e vai ser desdobrado um significado para ela. Então você imagina a cena pela primeira vez, ela está vindo aqui chorando, né, batendo no peito, chorando, as pessoas mais chegadas, ou as carpideiras, chorando com ela, um cortejo levando seu filho, Jesus vem passando de lá, o pessoal vem celebrando, vem com ele, e ele deve ter pedido para o pessoal dar uma acalmada, porque está vindo um cortejo. Naim não tinha muros, porque essa cidade era muito pequena, e ela, segundo eu consegui levantar aqui, talvez estivesse aí na casa de uns 300 habitantes, não mais do que isso. Hoje, essa vila ainda existe, hoje ela tem cerca de 1.500, 1.600 habitantes. Então ela deveria ter lá, entre 186, foi o que eu achei, e 300, vamos dizer que no máximo 300 habitantes. Não era uma cidade que tinha muro, que tinha portão. Então ele deve estar falando principalmente, ou melhor, possivelmente, sobre a entrada principal da cidade. O portão da cidade seria a entrada principal. Então ele está vindo, ele vê aquele cortejo, e ele deve acalmar a multidão. Calma aí, os mais velhos aqui vão lembrar que quando morria alguém, pelo menos lá no Rio, quando morria alguém na vizinhança, a minha mãe mandava a gente baixar o volume das coisas todas. Não podia fazer festa, não podia fazer barulho, em respeito à família que perdeu alguém. Então Jesus dá uma acalmada, penso eu, para aquela multidão que vinha com ele, porque estava vindo um cortejo. Essa mulher então não diz nada para Jesus. Jesus olha para ela e fala assim, não chores. Esse primeiro significado do não chores é um significado de que Deus, ele vê a nossa dor e ele intervém na nossa dor. Não há dor que a gente passe que fique, que seja ignorada por Deus, que Jesus não esteja sabendo, que a gente vai orar e Jesus fala assim, eita, não sabia, você está passando por isso? Olha, eu não sabia, ainda bem que você falou. Não chore significa que Jesus, antes dela falar, Jesus sabia da dor, e Jesus estava pronto para fazer um milagre. Não chore não é simplesmente o sentido literal de não chora pela morte do seu filho. Olha, seja forte. Ou, como a gente traduzindo para a linguagem de hoje, fica assim não, nem. Dá uma batidinha não, fica assim não, nem. Vai dar tudo certo. Jesus está dizendo para ela, olha, eu vi a sua dor. Eu sei o que você está passando. Muita gente pode achar que você está chorando pela morte do seu filho, mas eu vi, eu sei todas as
variantes, todas as circunstâncias que estão passando pela sua cabeça, todas as aflições que você tem, eu vi. E eu digo para você, não chore. Não chore, é a reconstrução, a ressurreição da esperança. É a hora que Jesus renasce com a sua fé. É algo parecido com o que ele diz lá em Apocalipse 21:4, né? Que Deus vai enxugar de seus olhos toda lágrima. Toda lágrima não é toda lágrima que cai. Toda lágrima é a lágrima de qualquer situação que você tenha chorado. Ele não vai secar a lágrima dessa dor e cai muita lágrima, ele diz assim, ele vai secar todas as lágrimas, né? Toda lágrima. Toda a lágrima no singular, toda, não todas as lágrimas, toda a lágrima significa toda que você derramar em qualquer área. Ele seca, ele sabe, ele vê. Ainda que você não tenha força para orar, ele vê. Ainda que você tenha dúvidas sobre muita coisa, ele vê. Talvez a viúva tivesse uma dúvida, será que Jesus vai mesmo poder ressuscitar? Será que Jesus é capaz de fazer isso? Ou será que Jesus é mais um mestre? Será que ele com seus discípulos e seguidores? O que será que ele pode fazer por mim? Ainda que você tenha dúvidas sobre essas coisas, Jesus sabe e ele pode. E quando ele fala não chores, ele está dizendo, olha, eu vi, eu sei e eu estou pronto para resolver. Não chora. Diferente de engole o choro. Não chora é uma palavra de carinho, mas é uma palavra de autoridade. Você não precisa se preocupar com isso. Eu vi e eu estou pronto. A segunda coisa que não chore quer dizer é que Jesus, vamos voltar na cena? A viúva está vindo com a multidão, Jesus está vindo com a multidão dele, a viúva está chorando, Jesus olha para ela e ele diz assim, olha, não chore, não chore, é agora um convite para substituir o desespero pela fé. É importante a gente chorar pelas coisas, mas a gente não pode deixar que o choro seja apenas a tradução do desespero. Estamos desesperados, por isso eu choro. Choro por quê? Porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu choro porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu choro e quando Jesus passa, ele fala para ela, não chores. Não chore agora, não chore pelo morto. Não é porque eu sei o que você está passando. Agora é substitua. É um não chore por troque o seu desespero pela fé. Jesus fala para ela tranquilamente. Jesus não fala com um ar de bronca, um ar de você está sendo fraca, você precisa ter mais fé, você precisa estar forte aí. Jesus ele está passando por ela e ele quer dizer que ele estava prestes a realizar o milagre. Ele sabia que ele estava prestes a realizar o milagre. Ele sabia. Ele pede para parar então o esquife. Ele pede para parar o cortejo. Agora essa mulher começa a entender que algo diferente vai acontecer. O não chore agora começa a ser revestido de um outro significado. Porque agora quando a mulher vê Jesus mandando parar o cortejo, o não chore de Jesus agora é a restauração da esperança. Agora Jesus diz para a gente, não chore. E quando ele começa a fazer, o não chore agora é uma restauração da esperança no meio do caos. Você consegue imaginar como é que está a cabeça dessa mulher? São muitas perguntas e poucas respostas. Tem horas na nossa vida que a gente tem muita pergunta. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que eu sou uma pessoa tão boa e acontecem coisas tão ruins comigo? Às vezes eu vou visitar pessoas em um hospital, ou pessoas na UTI, ou pessoas que estão com doença terminal, e geralmente essa pergunta, ela vai surgir. Eu já posso sair de casa com ela preparada, porque ela vai surgir. Por que um Deus deixa coisas ruins acontecerem com pessoas boas?
Por que a minha avó, que era uma crente, nascida em lar evangélico, ela orava, era sustentadora da igreja, uma coluna de oração da igreja, por que Deus deixou esse tipo de coisa acontecer com ela? Por que Deus não fez? Por que são as perguntas. Quando Jesus começa a se mexer, então, esse caos todo que está na cabeça dela vai dando lugar à esperança. Ele vai fazer alguma coisa. Agora eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Agora eu sei que Jesus está nesse negócio. Agora eu sei que Jesus está mexendo, ainda que eu não saiba o quê, mas ele está mexendo no sobrenatural. Toda vez que ele libera alguma coisa no sobrenatural, alguma coisa no mundo natural tem que acontecer. Meu pastor antigo, lá do Rio, ele era duro, mais duro, né? Ele era bem soco no estômago, ele não tinha muitas firulas para conduzir, não. E a gente que era da liderança da igreja, né, havia pelo menos uns 30, 40 ministros lá, e a gente que era mais da liderança da igreja, ele pedia a gente para orar, às vezes ia começar alguma atividade, alguma coisa, ele pedia a gente para orar, mas ele falava assim nas reuniões, toda vez que um ministro dessa igreja ora, alguma coisa precisa acontecer no mundo espiritual. A gente não pode orar e nada acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Então, como ele dizia, então, jovem, não é lá na hora de orar que você vai consertar a sua vida com Deus. Você vai trabalhar a sua vida com Deus antes, para que quando você orar, alguma coisa aconteça. Ainda que a gente não saiba o que vai acontecer, toda vez que Jesus entra no negócio, toda vez que ele interfere na sua vida ou nas nossas vidas, toda vez que Jesus se encontra com a gente, mesmo que no sentido contrário, às vezes a gente está indo e Jesus nos alcança, eu digo, já deu errado, né? Se Jesus precisa me alcançar, já deu errado, eu já passei à frente dele, ele deveria estar à minha frente. Toda vez que Jesus vem na transversal, significa que já deu errado, ele vai precisar interferir naquilo que eu estou fazendo. Mas às vezes Jesus entra na contramão ou na transversal, porque nós não é o que fizemos de errado, mas é o que estamos passando que não temos solução. Se Jesus não interferir, se ele não empurrar a gente daquele caminho, se ele não vier de encontro a nós, a gente vai passar por aquilo sozinho. A gente não sabe como passar. Então, toda vez que Jesus encontra com a gente, alguma coisa no mundo sobrenatural vai acontecer. Não há ninguém que tenha passado por um encontro com Jesus e tenha ido embora do mesmo jeito. Alguma coisa sempre acontece. E agora Jesus, então, parando o cortejo, voltamos à cena, a mulher vem com a sua multidão chorando. Jesus vem com a sua multidão, acabado de ver um milagre. Ele olha para a mulher e fala, não chores. A mulher agora, então, ela entendeu a esperança no meio do caos. Ela entendeu que Jesus estava entrando com providência, ele viu o que ela estava passando. Agora Jesus deixa de conversar com ela e vai falar com o morto. Quando ele começa a conversar com o morto, ele olha para o menino e fala assim, olha, menino, né, jovenzinho, levanta. Agora que ela vê o menino se levantar, o não chore de Jesus é a ressurreição espiritual. Talvez o seu choro seja por algo que vinha muito bem e agora parece que está indo muito mal. Talvez você diga assim, eu era tão ativo na igreja, eu era tão apegado com Jesus, a atividade na igreja para mim não diz muita coisa, porque a gente pode ser ativo na igreja e estar muito afastado de Jesus ainda, mas você pode dizer assim, eu tinha muito mais intimidade com Jesus, eu me sentia muito mais perto dele, quando eu orava, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora passava tão rápido, porque eu tinha tanta necessidade de falar com ele, de estar junto com ele, agora eu estou me sentindo tão longe, tão afastado, a minha oração se transformou numa coisa tão distante. A gente vê, por exemplo, pessoas orando para um Deus que está longe. Né? Não estou usando nenhum recado para ninguém, mas tem pessoas que eles oram assim, grande e eterno Deus, sustentador de todas as coisas, Deus do universo. Esse Deus para mim está muito longe, ele é muito grande, ele está muito alto.
é um Deus que está muito longe de nós. Mas quando a gente ora, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, aquele Deus sustentador, criador de todas as coisas, agora Ele está aqui na frente, Ele veio para perto. Então você pode dizer assim: Senhor, eu orava tanto, eu estava tão pertinho do Senhor, agora eu estou me sentindo tão frio, tão longe. Não chore, é a ressurreição. Aquele menino tinha perdido tudo, e no caso dele era uma ressurreição literal. Jesus desperta ele dos mortos. Jesus consegue fazer isso literalmente. Jesus consegue fazer isso metaforicamente. O que é metaforicamente? Ele consegue fazer isso em outros sentidos, em outros aspectos da sua vida. Ele pode trazer de volta alguém que morreu fisicamente, mas ele pode trazer de volta quem morreu espiritualmente. Ele pode trazer de volta quem morreu emocionalmente. A minha vida acabou. Fulano morreu, a minha vida acabou. A minha vida sem fulano. Quantas pessoas morreram junto com aquele que morreu? Que permanecem chorando 10, 15, 20 anos. Conheci uma senhora que ela mantinha o quarto do filho que morreu já fazia 20 anos. O quarto estava exatamente com a mesma decoração, com a mesma mobília, tudo do mesmo jeito, a cama da mesma forma da última vez que ele saiu. E ela entrava lá de vez em quando para se reconectar com o filho. Aqui em Piúma conheci uma senhora que fazia a mesma coisa com o marido. E aquele quarto não era o quarto para ela dormir. Aquele quarto era o quarto do marido. Ela agora dormia em outro quarto. Mas quando ela queria se reconectar com o marido, ela ia dormir no quarto que o marido morreu. Pessoas que continuam vivendo como se estivessem mortas. Não chore significa: olha, eu posso devolver à vida aquilo que você já julgava ter morrido. Eu posso. Não chore. Eu posso trazer de volta. Jesus não precisa que façamos coisa alguma para que Ele devolva o relacionamento. A gente só precisa se deixar disponível. Jesus restabelece o relacionamento, porque assim como o pai, na parábola do filho pródigo, que vai estar um pouco mais à frente aqui em Lucas capítulo 15, assim como o pai do filho pródigo, quem está esperando não é o filho, quem está esperando é o pai. Quando o filho decide voltar, ora, o pai não sabe a hora, o filho foi, largou a casa. E aí um belo dia, quando está lá por baixo de tudo, a Bíblia não diz, né, qual o intervalo, porque é uma parábola. Lembra? Parábola não é uma história real, parábola é uma ilustração. Esse filho pródigo, ele pode nunca ter existido, é uma ilustração. Então Jesus, ele não fala quanto tempo esse filho ficou lá, gastando tudo. Mas ele diz que quando ele decide retornar, o pai está à espera dele. É o pai que está sempre esperando voltar. Assim como no Éden, quando Adão peca e ele se esconde de Deus, não é Adão que diz: olha, Senhor, eu pequei, eu estou disposto a voltar, eu estou arrependido. Porque nós nunca estamos dispostos a voltar. A gente sabe que precisa, mas a gente não sabe como voltar. Na verdade, vou fazer aqui outro parêntese, na verdade, é sobre isso que trata as 3 parábolas, porque as 3 parábolas são uma coisa só. Se você observar, Jesus conta a parábola da dracma, quando ele vai para outra parábola, ele conta da ovelha, né, da dracma, e depois do filho. Se você olhar entre uma e outra, ele diz assim: continuou Jesus, e disse mais, dependendo da sua versão. Então, as 3 histórias são, na verdade, uma história só. É uma crescente. A moeda não sabe que está perdida. A moeda vai ficar lá a vida toda. Acho que o pastor André pregou isso aqui há pouco tempo. Ela vai ficar lá a vida toda. Uma ovelha, ela sabe que está perdida. Ela sabe que está longe. Ela sabe ter medo das coisas. Ela sabe que ali é um lugar perigoso, que o lobo vai passar e ela não tem como voltar. Ela tem vontade de voltar, mas ela não sabe como voltar, ela está perdida. Esses somos nós, a gente não sabe como voltar para o Pai sozinho.
a gente precisa de uma interferência. A gente precisa que Deus encontre com a gente, tire a gente do caminho. O filho é diferente na parábola. O filho é aquele que é consciente, que está perdido, que está longe e decide voltar, mas ele não sabe também como vai voltar para o pai. Ele não sabe. Ele vai elaborando muitas coisas. Eu vou lá e vou falar para o meu pai, olha, eu pequei contra o Senhor, eu vou fazer isso, blá, blá, blá. E quando ele chega perto, ele descobre que nada disso era necessário, porque o pai estava esperando. Não importa o que tenha morrido em você, o que você queira ressuscitar, a gente não vai conseguir ressuscitar sozinho. A gente vai precisar que Jesus, ele interfira, ele diga, não chore, eu tenho resposta para isso daí. Levanta, né? Eu te ordeno, levanta. Para a menina foi, levanta, menina. Para esse aqui, levanta, menino. A menina levantou e danou a comer. Esse daqui levantou e danou a falar. Né? Dizem que as mulheres falam mais, mas nessa parábola aqui, nessa história aqui, o menino levantou e começou a falar. Jesus sabe o que a gente precisa, ele sabe o que está morto, mas ele tem interferência, ele sabe como fazer a gente voltar. Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos atraídos por laços de amor. A gente não vai de livre e espontânea vontade para o Pai, ele precisa atrair. Não chore nesse contexto aqui, é Jesus dizendo que ele tem capacidade de trazer de volta à vida as coisas que você julga já terem morrido, tanto no sentido literal, quanto no sentido figurado. Você está vivo aí ainda? Está firme aí? Quinta coisa, não chore de Jesus, ele encontra com essa mulher, e essa mulher então, ela está aflita, pesada, chorando, vem a multidão do outro lado, Jesus olha para ela e diz, não chore. Jesus interrompe o cortejo, ele ressuscita o filho da mulher, e agora o não chore para ela, porque é a conclusão que todos chegam, olha, levantou-se um grande profeta, agora a gente está diante de alguém que vai assegurar a vida eterna, agora a gente está diante da manifestação do poder de Deus. O não chore de Jesus é a esperança da vida eterna que Jesus oferece. Não chore significa, olha, essa daqui, a gente falou de manhã na escola bíblica, né? Aquele que vencer não verá a segunda morte, passará da morte para a vida, não vai experimentar a segunda morte. Ele está dizendo aqui para ela, não chore, ainda que ele tenha morrido, eu ressuscitei, e a partir daí é comigo, a nova vida é comigo, quem deu a vida sustenta. Os americanos têm pelo menos os americanos que eu conheci, eles tinham uma expressão muito boa para falar sobre Jesus. Eles falavam assim, o Deus que chama é o Deus que paga a conta. É muito prático, né? Se Jesus te leva para algum lugar, você pode descansar, porque Jesus tem tudo que ele precisa lá. Ele não precisa que você intere, que você pague metade da conta, porque o Deus que chama, ele paga a conta. Ele sabe como fazer. Assim como quando Deus interfere nas nossas vidas, ele já sabe o que vai acontecer, já sabe o que ele tem condição de fazer. Nós também somos a imagem de Deus em algumas coisas. Olha só que maneira simples de você entender isso. Quando você convida alguém para comer na sua casa, e você diz assim, passa lá em casa, vamos almoçar lá em casa. Hoje é domingo, vamos almoçar lá em casa, para não ficar muito longo, vamos dizer que vamos almoçar lá em casa amanhã à noite. Amanhã almoçar não, vamos jantar lá em casa amanhã à noite, né? Vamos jantar lá em casa amanhã à noite. Quando você fez esse convite, a não ser que você seja louco, ou queira deixar sua esposa louca, mas quando você fez esse convite, na sua cabeça, você já sabe o que você vai ter para oferecer. Sim ou não? Você já sabe que tem comida lá na geladeira, você já sabe que você tem dinheiro para comprar comida, mas, que horas é amanhã lá? Passa lá em casa às 7h30. Se é 7h30 e você já sabe o que você vai preparar, você já sabe que horas precisa ir com essa comida para o fogo, para que ela esteja pronta às 7h30. Sim ou não? Ou você vai esperar a pessoa chegar lá, ih, rapaz, não é que você veio mesmo? Aguenta aí,
questão de 1h30 eu preparo essa comida aqui, né? Já vou fazer, me ajuda a descascar as coisas ali. Não, você quando pediu alguém para ir lá às 7h30, dependendo do que você vai fazer, às 5 já está pronto, já está começando a preparar as coisas, às 6 a coisa já está encaminhada. Talvez às 7 você já desligou o fogo e diz assim, a hora que fulano chegar é só esquentar um pouquinho, porque comer isso aqui frio vai ficar ruim. Mas amanhã de manhã o jantar já começou. Por quê? Porque amanhã de manhã, vai vir gente em casa hoje, hein? Vai arrumar essa cama, arrumar o quarto, para quem tem quarto do bagulho, vai fazer aquela trouxa, empurrar dentro do quarto do bagulho, empurrar com as costas aqui e fechar para que a porta não abra sozinha, né? Você vai enfiar tudo lá, vai dar aquela maquiada na casa, né? Passar um perfume nas coisas, botar uma roupa melhorzinha, porque você não vai receber a pessoa com um samba canção, com uma coisa, né? Você vai receber a pessoa direitinho. Então, esse jantar que você fez o convite hoje, ele já está todo programado, para que nada dê errado no dia seguinte. Se nós que somos homens e mulheres, né, mortais, sabemos planejar as coisas dessa forma, por que Deus vai chamar a gente para uma coisa que Ele não é capaz de cumprir? Que Ele já não tenha tudo planejado? Por que a gente vai se surpreender, ou se frustrar, ou se agoniar, ficar ansioso? Será que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que faria? Será que Deus vai ser capaz de cumprir aquilo que Ele me prometeu? Será que Deus está mesmo olhando para mim? Será que Deus sabe mesmo da minha dor? Será que Ele é capaz de resolver isso? Tem coisas que a gente não ora para Deus, porque no fundo nós não achamos que Deus seja capaz de resolver. Nós limitamos a ação de Deus ao tamanho do nosso braço. Não, isso aqui, para a medicina, isso aqui é impossível. Então, eu vou pedir para que Deus, se Deus amenizar o sofrimento, já está bom. Se Deus deixar uma sequela leve, já está bom. Se Deus deixar Ele pelo menos aliviar as dores, já está bom. Porque a gente acha que Deus não vai ser capaz de fazer aquilo que o humano não é capaz de fazer. Só que quando Deus fala para a gente, não chore, Ele sabia que aquela viúva, naquele momento, estaria tendo resolvido o seu problema da dor emocional de perder o filho. Ele sabia que ela teria resolvido o seu problema do sustento, de dinheiro mesmo, do sustento. Ele sabe que naquele momento do não chore, ela teria resolvido o seu problema da posição na sociedade, ela não seria marginalizada. Ele sabe que naquele momento ela teria resolvido o seu problema de fé, porque Deus sabe da minha aflição e deixou que eu perdesse meu único filho. Olha uma crise de fé. Deus sabe que quando Ele fala não chore, ela já teria resolvido o seu problema da eternidade, porque aquele Deus que parecia tão distante, cuja última manifestação tinha sido com o profeta Eliseu, quase que pelo menos aí uns 800 anos antes, depois disso não aconteceu mais nada de extraordinário. Só que agora, quando Jesus diz não chore, essa mulher que vinha com tudo perdido é a mulher que vai ter tudo devolvido, e agora de maneira a ser manchete de primeira página. Ora, depois de 800 anos, há uma nova ressurreição aqui perto de Sunem, ou aqui em Naim. A nossa região, né, Sunem e Naim, é daqui para Iriri, gente, 4 quilômetros por aí, né? 4 quilômetros e pouco. É para chamar a atenção da região toda mesmo. Foi o que eles disseram, olha, se levantou um grande profeta entre nós, porque desde Eliseu, nada semelhante tinha acontecido. Quando Jesus diz, não chore para essa mulher, Jesus sabe que nessa expressão muito curtinha, Ele respondeu todas as orações que ela nem sequer tinha feito, e todas aquelas que ela poderia fazer. Nessa expressão tão curtinha, Jesus deu uma resposta que valeria horas conversando com ela. Porque se Jesus talvez tentasse sentar com essa mulher e explicasse tudo que Ele faria, talvez a fé dessa mulher fosse pequena demais para alcançar. Ela começaria a fazer perguntas. Às vezes a gente está orando e Jesus, Ele está se mexendo, Ele está trabalhando.
Porque se Jesus sentar do meu lado, no meu montinho de oração lá na praia, e começar a me explicar tudo que ele vai fazer, da forma que ele vai fazer, eu provavelmente serei traído pela minha falta de fé. Porque eu vou perguntar, mas Jesus, mas como é que você vai fazer isso? Mas vai ser assim mesmo? Não, mas calma aí, Jesus, assim não. Assim vai ser. Nós não somos cristãos suficientes. Nós não temos fé suficiente para entender os caminhos que Jesus utiliza para resolver as coisas. Se Jesus sentasse com aquela mulher e explicasse, olha, não chore, eu vou agora parar o cortejo e eu vou ressuscitar seu filho. Não, você não sabe do que ele morreu. Você não sabe, eu passei tudo que era médico, você não sabe. Não, olha, isso aqui já aconteceu com o profeta Eliseu. Mas em você a gente nem sabe direito quem é. Talvez ela tivesse muitas perguntas. E quando a gente começa a fazer muitas perguntas para Jesus, é a interpretação minha, tá? Jesus se entedia fácil. Ele não tem muito tempo para ficar respondendo pergunta boba. Ele vai fazer outra coisa. Quando ele multiplicou os pães, em João capítulo 6, e as pessoas comeram o pão, tiraram aquele cochilo depois de comer o pão, Jesus então vê uns barcos e fala com os discípulos dele, olha, atravessa para o outro lado do mar. Você vem, Jesus? Não, já estou indo. Vai lá que eu vou orar e já estou indo. Eu alcanço vocês. Jesus vai lá e vai orar. De madrugada tem a tempestade, Jesus acalma o mar, entra no barco, atravessa, e aí quando é de manhã, aquela multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, eles veem alguns barquinhos ali, mas notam que Jesus não está no meio deles mais, nem ele, nem os apóstolos. Então eles decidem pegar, a Bíblia diz, pelo menos 2 barcos grandes, seria cerca aí de umas 200 pessoas desembarcando em Piúma. Eles começam a procurar Jesus de rua em rua, até que encontram, e perguntam assim, Senhor, como é que foi que o Senhor saiu e a gente não prestou atenção? João para por aí, porque provavelmente eles fizeram outras perguntas. Jesus então, ele fala assim, olha, vocês não estão preocupados comigo, vocês não estão querendo saber de mim, vocês estão querendo saber de comer mais pão. Eu tenho mais coisa para fazer, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, o meu pai quer que eu cuide delas. Largou a multidão e partiu para fazer o que ele tinha que fazer. Jesus não tem muita paciência com pergunta boba, ele tem muita coisa para fazer na sua vida, querido. Talvez você esteja esperando que Jesus sente e te explique o plano todo. Se Jesus me explicar o plano dele todinho para mim, eu serei parceiro do plano. Porque é isso que a gente faz na igreja. A gente explica o que está fazendo, a gente conversa com a liderança, explica para onde está indo, o que está fazendo, como é que as coisas estão sendo. Por quê? Porque a liderança da igreja é parceira. Ela é co-participante do plano. Se Jesus explicar para mim todo o plano, eu me torno parceiro. Eu me sinto na liberdade de dar palpite no plano. E Jesus não precisa do seu palpite, ele não precisa da sua ajuda. Jesus, ele é plenamente capaz. A única coisa que ele precisa, que você entenda, é que talvez as suas orações sejam respondidas apenas com um não chore. E isso é o que nos basta. Isso é suficiente para nós. Porque mesmo numa resposta tão pequena, Jesus tem pleno controle sobre todas as coisas que acontecem na sua vida. E ele é plenamente capaz de dar solução para todas elas com uma pequena resposta como essa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Você pode ter várias perguntas que tem feito para Jesus e não tem encontrado a resposta. Você pode ter algumas coisas em áreas diferentes da sua vida que tem causado lágrima, tem causado dificuldade. É muito comum, os pais choram menos, as mães choram mais, por filhos que estão desencaminhados, que estão meio soltos por aí. Os pais, eles dizem assim, Deus vai resolver. As mães choram. Talvez você tenha lágrima nessa área. Talvez você tenha lágrima em sonhos que agora estão sendo carregados num esquife. E você está saindo da cidade chorando com o seu sonho, enquanto Jesus está vindo do outro lado. Jesus tem um não chore para você. Talvez você esteja em luto pela morte daquele crente, daquele cristão que você era, ou que você disse que seria e não conseguiu ser até hoje. E talvez o seu olhar para Jesus seja um olhar
envergonhado. Mas Jesus, ele está passando no caminho contrário, ele está te olhando de frente, está dizendo assim: olha, não chore. Eu sei o que é necessário e eu sou capaz de fazê-lo. Talvez você tenha perdido gente de verdade, perdido mesmo, no sentido literal, morreu. E até hoje você não conseguiu virar a página do luto. Talvez para você esteja recente. E recente não tem nada a ver com o tempo. Recente tem a ver com a dor. Porque quando o machucado é recente, ele dói muito. E a gente diz assim, está recente. Quando o machucado passa um tempo, ele começa a doer menos. E você diz assim, acostumei a conviver com a dor. Já não dói tanto. Então, para quem está em luto, quem ainda está sentindo dor, está recente, porque ainda dói. Jesus tem para você um não chore. Ele consegue secar a sua lágrima, ele consegue virar essa página, ele consegue te fazer andar para frente. Não é porque alguém morreu que nós vamos morrer juntos. Até porque as pessoas são heranças do Senhor. Ele diz assim, olha, herança do Senhor são os filhos. Mas eu não perdi meu filho, eu perdi meu marido. Mas o seu marido é filho de alguém. Perdi minha esposa, sua esposa é filha de alguém. Todos nós somos herança do Senhor. Nós somos para Ele. Ele sabe. Ele sofre. É muito custoso, é dolorido para o Senhor a morte dos seus justos. O Senhor sofre, mas o Senhor vira a página, porque Ele sabe qual é o plano, e que a morte às vezes é parte do plano. Ela não é o final da carreira de ninguém, ela é parte. As pessoas costumam dizer assim, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Depois de Jesus, para a morte tem jeito, querido. Jesus tem jeito para todas as coisas. Você só precisa crer no não chore. O não chore é muito mais significativo do que as duas palavras podem traduzir. Talvez você tenha experimentado a morte de um sonho financeiro, um concurso, um emprego, uma coisa que você viu que parecia que ia sair, não saiu. Você lamenta até hoje. Não chore. Creia no Senhor. Deixa renascer a esperança em meio ao caos, a fé no meio da confusão, a certeza de que Jesus é capaz, plenamente capaz, de trazer de volta à vida qualquer coisa que tenha sido perdida no caminho. Você crê nisso? Então vamos orar assim. Senhor Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas limitações todas, o Senhor sabe que às vezes eu digo coisas que eu não consigo crer de verdade. O Senhor sabe dos meus medos, e o Senhor sabe que às vezes a minha oração é uma forma de negar o medo que eu estou sentindo. O Senhor sabe onde eu tenho experimentado perdas, dores, luto. E Senhor, hoje eu estou aqui nessa igreja, entregando para o Senhor todas essas minhas inquietações, minhas aflições, as minhas dores, e estou me apegando ao teu não chore. Estou aqui recebendo o teu não chore sobre todas essas áreas da minha vida, assim como aquela viúva, numa simples expressão do Senhor, pôde ver resolvida todas essas áreas, todas essas questões da vida dela. Eu estou crendo que o Senhor está resolvendo todas essas questões da minha vida, que as coisas que eu julgava perdida, elas são na verdade parte do teu plano, Senhor Jesus. Elas são parte do teu propósito para a minha própria vida, Senhor Jesus. E eu hei de ver todas essas coisas restauradas. Eu hei de ver a minha fé renascendo com mais força do que tinha antes. Assim como aquela viúva que havia perdido toda a sua esperança, viu renascer a esperança no não chore. Eu estou revendo aqui essa noite, Pai, revendo a minha falta de fé, os meus desapontamentos, e vendo ao mesmo tempo ressurgir a minha esperança de que o Senhor é um Deus vivo e por fim se levantará em meu favor, Pai. Como Jó pronunciou isso, eu tomo posse dessa palavra. O Senhor está cuidando de mim em cada detalhe,
em cada adversidade, em cada momento de dor, em cada lágrima perdida. Não restará lágrima alguma em área alguma da minha vida que o Senhor não vá passar e secar para a honra e glória do teu próprio nome, Senhor Jesus. Te peço ainda que nos dê uma noite de paz, Senhor Jesus. Nos leve de volta às nossas casas em segurança e que essa semana seja semana de milagres, Pai. Semana de testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.